consumo de peixe é bom para a saúde da população e para a economia do país. Os dados são positivos para a aquicultura. Enquanto o volume da pesca extrativista segue estagnado em 750 mil toneladas, a produção de pescado cultivado em 2022 chegou a 860 mil toneladas, um crescimento de 2,3% ante 2021 e uma receita de cerca de 9 bilhões de reais. A tilápia segue em destaque e representa 64% da produção nacional. O Brasil é o quarto produtor mundial. O número de produtores não para de crescer, assim como a busca de profissionalização. Os sistemas de produção de pescado ainda são pouco tecnificados. A escala de produção varia muito entre produtores, assim como as soluções para a intensificação. Cada piscicultor é um caso e demanda um apoio técnico específico. A sustentabilidade na piscicultura implica em ampliar a renda do produtor, usando melhor a água, a ração e a mão de obra. Como reduzir os gastos de energia, a mortalidade e perdas na despesca. Como migrar de sistemas de criação de peixe solto em grandes volumes de água para sistemas com redução da perda por infiltração e de maior produtividade. É possível introduzir a piscicultura em uma propriedade contando apenas com a água de um poço artesiano. Para tratar da intensificação e da busca da sustentabilidade na piscicultura, hoje no Brasil Verde, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com João Violante, agrônomo formado pela Exalc com pós-graduação em piscicultura, sanidade e desenvolvimento sustentável. Jovem empreendedor, João Violante é consultor em piscicultura sustentável e assessor de investimentos na corretora XP. João Violante é também artista, conhecido compositor e intérprete da música raiz e tradicional do mundo rural brasileiro. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E entre as atividades da agropecuária está a aquicultura, a piscicultura, a criação de peixes e outras espécies aquáticas. Muita gente não associa isso com a agricultura, mas esse setor faz parte da agricultura, está em expansão no Brasil, cresce junto com o consumo, mas cresce também na diversificação que existe na cadeia produtiva. É um setor que precisa avançar muito ainda em matéria de intensificação, comparado até com outras áreas do agronegócio brasileiro. E sobre isso, nós estamos recebendo hoje aqui, para uma conversa, o João Violante. Ele é agrônomo e consultor na área de piscicultura sustentável. João, bem-vindo ao Brasil Verde. Muito obrigado, Evaristo. Olá a todos que nos acompanham. João, é um prazer receber você aqui. Mas antes da gente falar assim da piscicultura, da sustentabilidade, da intensificação de sistemas tão diferentes que tem na piscicultura, né? Você podia contar para nós um pouquinho da sua história? Você não nasceu agrônomo, não deve ter nascido consultor em piscicultura e muito mais na área de investimentos, também nem campeão de viola, né? Conta para nós um pouco a sua história. Você é jovem, mas já tem história. Perfeito, Evaristo. Nasci pelado, careca e banguelo, como todo mundo, né? Eu sou engenheiro agrônomo pela Exalc, USP, me formei em Piracicaba. Como engenheiro agrônomo, optei por me especializar na parte de peixe, né, da criação, na piscicultura. Né? Sou pós-graduado na área pela Universidade Estadual de Maringá. Fui me aprofundando, fiz também MBA em gestão dos negócios empresariais e por já ter aí em torno de 8 anos no setor, hoje trabalho com consultoria. Né? Em paralelo a isso, como viram na chamada, eu divido meu tempo hoje com assessoria de investimentos, né, onde basicamente a nossa função é fazer com que as pessoas cuidem melhor do seu dinheiro, e uma paixão que eu levo também como profissão, né, que funciona como uma terapia para mim, que é a parte da música, né, onde eu cresci numa família muito musical, que vivia em volta de churrasqueira,
de roda de viola e muita alegria. Então, eu carrego essas paixões comigo, sou apaixonado por essas 3 pontas que carrego em minha vida hoje. Quem está nos assistindo aqui é que o programa não é feito para isso. Senão a gente ia fazer tocar uma viola caipira aí, porque ele é um exímio tocador, toca e canta muito bem. Aliás, ele, o pai dele, a família, é uma tradição musical muito grande. Mas você é paulista, mesmo aqui de São Paulo, vocês têm um pouco de atividade agrícola na família, não é? Sim, sou nascido em Valinhos, interior de São Paulo, né? Vim de um berço onde meu avô tinha diversas propriedades rurais, né? Acho que a paixão, essa veia agropecuária surgiu daí, né? No momento não temos propriedade, né? Mas sou produtor de peixes, né? E trabalho em paralelo com a consultoria principalmente. Hoje, João, para quem está nos assistindo, a maioria do peixe que a gente consome, do camarão, felizmente é tudo produzido em cativeiro, né? Você poderia falar um pouquinho sobre a importância dessa produção de pescado em cativeiro, a importância para a economia e para a saúde do consumidor, etc.? Positivo. Temos assim uma participação, né, muito maior de peixes de cultivo, como por exemplo a tilápia, né, onde o volume, principalmente no Sudeste, é muito representativo. Então, praticamente 100% do peixe que consumimos é de cativeiro, né? No caso do camarão, a gente tem uma criação, vamos dizer, um pouco menos desenvolvida, então a gente tem uma parcela com uma relevância um pouco maior da pesca extrativista. Tá? Para o pessoal entender um pouco mais, né, na linha do tempo, o ser humano iniciou-se, né, consumindo pescado extrativista. Né? Isso tem um limite. Os estoques pesqueiros eles foram diminuindo, a população aumentando e a demanda, né, por carne de peixe aumentando. A gente começou a desenvolver tecnologias de criação de piscicultura. Tá? E nesse momento, hoje, a criação, o peixe proveniente de cultivo, né, ele ultrapassa esses volumes de pesca extrativista. Né? Daí se dá a importância de nós preservarmos, né, a fauna, a biologia, né, para que consigamos consumir carne de qualidade, carne saudável, provenientes de criadouros. Você falou uma coisa importante para atender esse aumento de renda, de consumo, esse aumento da população que deseja comer mais peixe. A produção é importante, mas ela também preserva, né, esses ecossistemas aquáticos que estão no limite já do que eles podem produzir. Agora, quando a gente anda hoje pelo Brasil, aqui no Sudeste, mas também em Rondônia, no Mato Grosso, é impressionante a quantidade de agricultores que, em paralelo, vamos dizer assim, com a atividade de produção de grãos ou de pastagem, tem lá uma criação de peixe. Só que, como se diz por aí, tem gente que cria peixe no buraco, né? E tem gente com muita tecnologia. Como é que são os sistemas hoje de criação de pescado? Pois é. Eu sou suspeito para falar, viu, Evaristo? Mas eu, como agrônomo, pode ser um comentário meio enviesado, né? Mas eu acredito nisso. Eu acredito que a piscicultura hoje está entre as top 3 atividades, né, de produção agropecuária, quando a gente pensa em produção por área, em rentabilidade por área, né, em demanda de mão de obra para isso, né? E sem dúvida, a piscicultura dentro de uma propriedade agrícola, né, ela entra como uma forma de diversificação, e a diversificação, além de complementar a renda, ela é uma proteção. Acho que quem é do agronegócio sabe mais que qualquer um que tem ano que determinada cultura vai muito bem, tem ano que nem tanto. Então, se a gente tem essa diversificação, a gente consegue se proteger disso e, ao mesmo tempo, estar exposto, né, a esses anos de boas marés, né? E dentro das atividades agropecuárias, a piscicultura também entra como uma forma da gente complementar a cadeia, né? A gente tem um projeto que eu gosto muito de citá-lo, que foi uma criação do meu sócio dentro da MJ Agropisces, que é a empresa de consultoria que eu trabalho. Esse projeto que o Max criou, né, se chama Piscicultura Intensiva Sustentável. Tá? E um breve histórico desse sistema de piscicultura intensiva sustentável
é que a gente produz uma quantidade muito grande de peixe, ou seja, uma alta densidade, né, de peixes numa pequena área, com um uso otimizado da área, né? E esse histórico foi o seguinte: essa criação ela surgiu, né, por conta de uma demanda de um produtor, né? O Max, agrônomo igual eu, dava consultoria na parte de fruticultura para esse empreendedor, né? E aí ele desenvolveu essa criação de peixes em um tanque que era utilizado como reservatório para irrigação. E esse tanque ele era abastecido com água de poço artesiano. Então a gente criou uma relação ganha-ganha, onde a gente, além do ganho direto, né, com a venda do peixe, a gente teve um ganho indireto que foi como uma espécie de fertirrigação da lavoura, né, onde o efluente gerado por essa piscicultura ele tem uma alta concentração de nitrogênio e fósforo. E quem é da lavoura que sabe o quanto impacta economizar, né, com esse tipo de adubo, com esse tipo de macronutriente, né? Agora, os sistemas produtivos, a gente tem diversos sistemas, né? A gente tem pelo menos uns 5 ou 6 sistemas de estratégias diferentes. E não tem melhor ou pior, né? Tem os pontos positivos e negativos de cada um e cabe ao empreendedor entender, né, as oportunidades e as limitações, né, que a propriedade dele oferece, né, entender as expectativas, né, o que é atrativo para ele em questão de investimento e retorno e optar pelo determinado sistema produtivo, né, adequado também à espécie, à forma de comercialização que ele vai fazer com esse pescado. Muito bom. Olha, foi muito interessante essa visão que o senhor nos deu. Achei, para quem está nos assistindo, às vezes o pessoal urbano não entende direito, mas o efluente do peixe é o cocô do peixe mesmo, né? Criar peixe num tanque, Exato. O peixe se alimenta e os dejetos desse peixe ricas, né, em nutrientes, se você usa aquela água para irrigar, você acaba até usando isso como um fertilizante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, João, já estamos na metade do programa e a gente volta já já. Não saiam daí. Olá, nós estamos hoje tratando da piscicultura, buscando uma piscicultura mais intensiva, mais sustentável. Estamos aqui conversando com o João Violante, agrônomo, especialista na área de piscicultura e também um artista bastante conhecido no meio rural e em outras regiões também do Brasil. Você estava comentando, João, sobre os diversos sistemas de produção. Eu sempre fico assim impressionado de ver a diferença grande que tem entre criar peixe em grandes tanques, não é? Extensões de água, onde você tem perda d'água por evaporação, a água infiltra, então é uma gestão da água, precisa ter muita água corrente para manter aquilo, forma lama, barro, quando vai fazer a despesca tem que soltar quase que toda a água, perde toda aquela água, vai catar o peixe lá, machuca peixe, perde peixe, pega meio tudo que tem, né? Enquanto hoje você tem sistemas de tanques, não é? Modernos, em que você renova a água, mas você faz a gestão dessa água, você pode até calcular, vou tirar tanto de peixe e deixar o resto, pode saber até quanto que você vai tirar. Explica um pouco para as pessoas como é que é essa consultoria que vocês dão para intensificar, melhorar, né, o uso da ração, da água, da energia, da piscicultura. Perfeito, Evaristo. Bom, como que a gente pensa como consultor, né? A gente vai até a propriedade pela primeira vez através de uma visita técnica. Nela, a gente entende quais são as oportunidades, as limitações que a propriedade oferece e qual que é a expectativa, né, do empreendedor em questão de investimento, expectativa de retorno, né? A partir daí, a gente traça planos que possam ser seguidos, né, que são os melhores caminhos que o empreendedor possa traçar e alguma coisa que seja adequado e compatível com todos esses pilares que a gente analisou, né? Então, de repente, esse produtor ele tem muita área, ele tem uma área de baixada muito grande, ele faz aquele sistema de piscicultura tradicional, ele faz um barramento, ou ele faz um desvio, uma captação via bomba desse curso d'água. Só que para isso ele precisa de muita área,
né, ele precisa de um volume muito grande de água. Né? E a gente sabe que esses fatores estão cada vez mais limitados. Então é aí que entra a piscicultura intensiva sustentável, né? Que são modelos da gente utilizar menos área, menos água, né? E minimizar esse potencial poluidor do curso d'água, porque por mais que seja pouquinho, né? Uma vez que você tem uma piscicultura tradicional, essa água entra da natureza, do curso d'água, entra no seu sistema, o peixe deixa ali uma carga orgânica e essa água acaba retornando ao curso d'água. Né? Num sistema de piscicultura intensiva sustentável, a gente fecha esse sistema, né? Com uma demanda menor de água, minimizando descartes, poluição, ou até aproveitando isso como uma forma de rentabilizar, né? Promovendo um aumento de produção de uma lavoura, de uma pastagem, por exemplo, assim como renda proveniente do peixe, né? Eu acho que esse é o caminho futuro, né, da piscicultura no Brasil, ainda mais em relação a custo da terra, né? Por exemplo, quando você pensa a nível sudeste, né, onde a gente tem um mercado consumidor muito forte, próximo aí de polos consumidores, né, como Campinas, São Paulo, grandes cidades, a gente tem o custo da terra, por outro lado, muito caro. Né? Então, se a gente fizer um comparativo com gado, né, a mesma coisa que a gente comparar um gado confinado, né, com um pastejo extensivo, né, onde a gente precisa de muita área, etc. Então, se a gente não tem essa área disponível, acaba se tornando inviável. Né? Exato. Agora, a piscicultura está se intensificando, né, no Brasil, e está tendo toda uma especialização também dentro da cadeia, não é? Aqueles que produzem alevinos, os que vendem peixinho vivo, os que produzem de forma mais intensiva, etc. Você pode dar para onde você acha que está evoluindo a nossa piscicultura? Qual é a sua visão assim sobre o futuro dessa piscicultura no Brasil? Eu sei que é muito diversificada, mas você é consultor, atua na área. Como é que você está vendo o futuro aí da piscicultura? Realmente, você citou a importância dos elos da cadeia, né? A gente está falando aqui mais voltado para engorda do peixe, né? Mas a gente tem também a parte da reprodução, a gente tem a parte, vamos chamar de recria, né? Onde a gente torna esse alevino um juvenil e esse juvenil passa para a terceira fase, que é a engorda. Né? A gente tem poucos produtores hoje que estão 100% verticalizados, né? Então tem espaço para quem quer produzir peixe, tanto na reprodução, quanto na recria, quanto na engorda. Tá? O que eu acredito, acho que dentre essas áreas que nós vamos visitar, né, para quem está interessado em produzir, eu acho que muitos estão indo para essa área da intensificação, de uma otimização de uso de água e uma otimização de uso de área, né? E também entrando com essa relação de ganha-ganha, né, onde a gente explora a piscicultura, né, com esse potencial sinérgico entre outras atividades da fazenda. Tá? E acho que, como qualquer setor, e até eu cito esse exemplo para os agricultores, né? Uma coisa é você soltar lá meia dúzia, 10 galinhas no seu terreiro para comer escorpião, filhote de cobra, etc. Outra coisa é você ter um galpão de granja para a produção de milhares de aves. Então, com a piscicultura não é diferente. Quando a gente pensa em aumentar, né, a produção por área, em intensificar, a gente está falando numa demanda de mão de obra de qualidade, né, um aumento do risco dessa produção, sem dúvida. Então, a gente precisa se capacitar, precisa estar antenado a novas tecnologias, entender como que funciona, né, esse fluxo de água, toda essa questão química da água, né, os ciclos biológicos que acontecem ali dentro, porque isso é muito importante para a sanidade e o bom desenvolvimento dos peixes. E as pessoas que estão nos escutando, às vezes o pessoal fala que nós temos que agregar valor à produção agropecuária, agregar valor à produção de grãos, pois a piscicultura é um exemplo de agregação de valor, porque essa soja, esse milho, tudo que entra na composição da ração é transformado em peixe. Então é um setor que também agrega valor ao setor de grãos. Tudo isso está ligado, né? Existe uma ligação muito grande e acho que o trabalho aí do consultor é esse, ver onde que se insere, não é, cada fazenda, cada produtor, cada sistema. Como você bem disse, não existe o melhor sistema, tem o sistema mais adequado para aquele produtor. Eu em Rondônia ficava impressionado de ver como o pessoal comprava o peixe por telefone,
pagava, quando o dinheiro chegava, o agricultor fazia a retirada do peixe, de manhã vem o caminhão cheio de gelo, leva o peixe, leva para Porto Velho, bota lá no refrigerador e vai para abastecer Manaus, né? Ou seja, tem uma demanda muito grande de peixe, o Brasil é uma vergonha, a gente em Marabá come peixe importado lá do Vietnã, em Manaus come peixe importado, peixe de criatório, e um peixe muito meia boca, né? Que vem lá do Vietnã, chega aqui e compete, né? Então acho que tem muito mercado pela frente, né? Você poderia falar um pouco do que você acha do futuro dessa... Tem mercado, né? É uma área que em todo o Brasil praticamente você pode investir, que certamente se for de uma maneira sistêmica, bem articulado, você vai ser rentável, você vai ganhar dinheiro, né? Exato. Eu acredito muito na piscicultura, né? Ela tem um potencial muito grande nessa questão de produtividade por área e rentabilidade por área, né? Eu fiz uma palestra recente que a gente fez um estudo para comparar a produtividade da piscicultura com a da pecuária, né? E num sistema mais intensivo de pecuária, até comparado com mais extensivo de piscicultura, comparando a produção em quilo hectareano, a gente tem uma produção de 20 vezes maior quando se fala em peixe e quando se fala em boi, né? Então, é um potencial que é complicado da gente ignorar, né? E o Brasil estar não no topo do ranking mundial de produção de pescado, também, como o senhor mesmo disse, é uma vergonha, porque se a gente pensar só de estoque de água doce no estado do Pará, a gente tem maior volume do que no continente asiático inteiro. Então, poxa, como é que países, né, que são muito menores que o Brasil e têm um potencial muito menor, estão à nossa frente no ranking, né, como, por exemplo, China, como, por exemplo, Egito, como Indonésia, né? Então, a gente ainda tem alguns gargalos aqui no nosso país. Acho que o principal deles é a burocratização do setor, né? Um pouco complicado para a gente enquadrar isso dentro de lei, né? Questão de projetos, questão de custos e etc, né? E outra ponta, vamos dizer, eu não vou chamar de gargalo, é uma característica do setor de piscicultura, é que 70%, 80% do custo de produção é a ração, né? Então hoje a gente tem possibilidade de verticalização, onde produtores produzem sua própria ração, e como a gente tem também diversas multinacionais aí que produzem esse produto de maneira comercial, né? Então eu gosto de falar para quem é leigo, para quem não entende do assunto, eu falo, poxa, imagina quando você trabalha, né, de taxista, né? Você tem que se preocupar com a gasolina que você põe no seu carro, porque provavelmente 70% do seu custo ou mais será isso. Então, essa gasolina a gente não pode olhar para ela só pelo preço, a gente tem que olhar pelo consumo de litros de gasolina pelo quilômetro que o carro roda. E assim é para o peixe. A gente tem que olhar para a conversão alimentar, né? O quanto de quilo de ração que eu forneço para que o peixe me devolva em quilo de produto, né? E aí são diversos fatores que vão fazer com que isso aconteça. Assim como no carro, desde o pneu, peças do motor, óleo, revisão e etc., no peixe eu tenho a escolha da espécie adequada, né, a cada clima, a cada microambiente, né? Eu tenho a genética desse peixe, eu tenho a reversão sexual desse peixe, eu tenho o manejo alimentar, a qualidade da ração, enfim, são diversos fatores que combinados fazem o sucesso da atividade. Olha, João, com essa colocação que você acabou de fazer, eu acho que você fechou com chave de ouro essa primeira conversa que nós estamos tendo aqui, para quem nos assistiu e pôde aprender muito sobre piscicultura. Eu queria agradecer a sua presença, a sua participação e te passo a palavra para uma palavrinha final. Perfeito, Evaristo. Acho que para a população como um todo, fica aqui o meu apelo: comam mais peixe, porque peixe é uma proteína saudável, de alto valor biológico, uma proteína magra, e hoje o peixe está como a quarta proteína mais consumida, né? Perdendo para frango, porco e boi, né? E para quem é produtor, né, eu acredito muito na piscicultura como forma de diversificação, como uma forma de investimento, e eu, como ninguém, estou também no setor financeiro, entendo bastante sobre o custo de oportunidades desse capital, e eu acredito que
a relação risco-retorno a esse investimento na piscicultura possa ser bem importante. Muito obrigado por sua participação, agradeço a audiência de todos e convido-os a estarem de novo conosco aqui a semana que vem em mais um Brasil Verde. Até lá!